Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Kiara Morgan e a Profecia dos Dragões, da autora Juliana Kern. Sim, eu pronunciei errado na primeira resenha, não é Juliana Kern, é Juliana Kern, a pronúncia correta. Então, retificando aqui, Juliana Kern. A leitura do primeiro volume foi muito interessante pra mim, o Kiara Morgan e a Guerra de Shadow Falls, porque era uma fantasia nacional e então assim, era uma história nova, com personagens novos, tudo bem novo, uma visão de uma artista independente sobre vários temas e personagens, e mitologias, crenças e coisas que a gente já conhece de ficção e tudo isso do mundo da fantasia colocado sobre a ótica da Juliana. Eu achei bem interessante, adorei acompanhar a jornada da Kiara e fui bem empolgada para o segundo volume. Agora na resenha do segundo volume eu me permito falar alguns spoilers do primeiro livro, então se você não leu ainda o primeiro, tem a resenha aqui no canal, que é o Kiara Morgan e a Guerra de Shadow Falls, e agora eu vou falar spoilers desse primeiro livro. Quando a gente encerra a leitura lá, a gente tem a Kiara em que ponto? Acontece a famosa, a predestinada Guerra de Shadow Falls, né, que traz o título do livro. A Kiara foi pra Shadow Falls e se conheceu quanto meio humana e meio elfa, descobriu seus poderes, ela tem um poder muito forte, é um poder de cura, que os elfos geralmente têm, ela tem esse poder também, só que um pouco mais forte, um pouco mais intenso, e acontece a grande guerra, acontece a grande luta, batalha, muita gente morre, a gente perde muitos personagens. Nesse meio tempo ela conheceu o Aidan, que se torna o par romântico dela no livro. A gente até no início acha que é outro personagem e depois a gente descobre que o par romântico dela tá por vir, e aí aparece o Aidan e é o góticozinho todo emo e mago. Eu adorei, achei ele muito emo e ele é um mago, né? A rainha de Shadow Falls morre no primeiro livro e termina com a Kiara sendo a nova rainha de Shadow Falls. E como uma boa história de romance, a gente tem ela casando com o Aidan e termina o livro com ela grávida do Aidan. E esse livro aqui, que é o segundo volume, ele já começa logo a Kiara já anos depois, né? A história se passa anos depois, onde ela já tá no seu reinado como rainha, com seus dois filhos já maiores. Eu acho que, se eu não me engano, os filhos dela têm 5 ou 8 anos aqui. Bom, já me perdi aqui um pouco na data, não sei dizer o ano exato das crianças, mas foi a quantidade de tempo que se passou dessa história, e eu não me lembro agora, talvez seja até 9 anos, pode até ser. E nós temos os filhos Sindel e Kai. E cada um tem um poder de alguma forma, né? O Kai, o poder dele eu vou deixar vocês descobrirem ao longo da leitura, né? Porque tem uma pequena surpresa ali. Mas a Sindel, ela pode ver a alma das pessoas, tipo assim, a áurea das pessoas. Então conforme ela conversa com você, ela não vê a sua imagem como você imagina, ela vê a sua energia, a sua luz. E ali ela consegue ler a pessoa um pouco mais do que você espera. Ela sabe quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá brava, quando a pessoa está mentindo. Ela consegue sentir essas coisas através da iluminação da pessoa, da áurea dela. Nós temos algumas, não pontas soltas, mas assim, possibilidades de coisas pro segundo livro. No primeiro livro nós temos uma bruxa, a Christine, né? A Christine é uma maga, uma bruxa, uma feiticeira. E ela se junta com a Lana, que era uma pessoa que veio de Shadow Falls junto com a Kiara, mas que não era confiável, e ela tinha sede de vingança, ela tinha sede de... Ela era ambiciosa, ela tinha várias coisas assim, e ela vai pro lado da Christine, que dava poder pra ela, e através de uma magia bem poderosa, possibilitou a Lana se sentir dona de si e poder causar todas as coisas que ela queria. E no final ela é levada de volta para a ilha que ela veio, e ela fica lá isolada, e a Christine parece que tem uma conversa com um certo senhor, que tipo assim, um patrão, alguém, não um patrão, né? Que a gente entende que ela responde a alguém, ela tira o poder dela de outro lugar, né? De onde vem o poder dela. Você fica um pouco assim, meu Deus, o que a Christine é capaz de fazer, né? Fica essas possibilidades de vilãs para o segundo livro, e elas vêm. Elas estão atrás da pedra. Drakenion é a pedra dos dragões que eles protegem, eles guardam essa pedra porque é a missão do povo de Shadow Falls. A gente tem essa missão já no primeiro livro, então no segundo eles continuam com essa missão de proteger a pedra, de onde eles tiram muita energia, né, para fazer todo o mundo deles ali, para se proteger, e eles precisam proteger essa pedra. E a Christine consegue entrar em Shadow Falls, pegar essa pedra e raptar Kai.
Então o Kai, que é um dos filhos da Kiara, é raptado pela Christine e pela Lana. E aí fica essa situação. A Kiara precisa achar o filho dela, quer resgatar o filho dela, tá extremamente assustada e entra numa aventura muito bizarra, muito bizarra. Não vou dar spoilers do segundo livro, já contei aqui spoilers do primeiro. A aventura principal desse livro é justamente o resgate de Kai, então a Kiara fica desesperada com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem um desenvolvimento ainda maior da Kiara, tem mais surpresas sobre quem a Kiara é e o que a Kiara é capaz de fazer. Outros personagens também, a gente explora um pouquinho mais. Ela vai no mundo dos elfos, então a gente tem uma visão de como que funciona lá, como que é esse mundo dos elfos, como que eles vivem. A autora vai pegar outro cenário clássico que a gente já conhece, que eu não vou dizer o que é, quando você ler você vai descobrir, que é onde a Kiara vai se aventurar num outro mundo, numa outra coisa para poder tentar resgatar Kai. Então a visão dela desse local, do que acontece, é muito interessante. Eu achei a jornada muito intrigante. Quando a ação do livro começa a acontecer e a se desenrolar, eu me vi muito presa na leitura. Foi uma leitura muito satisfatória pra mim e muito surpreendente, mas pro final eu imaginei que tal coisa precisasse acontecer e tal. Falei, ó, tem alguma coisa aqui por trás, hein? A Kiara tem algo a revelar ainda, que nem ela mesma sabe, né? Ela tem algo a descobrir pra autora revelar pra gente. E eu já imaginava que tinha algo, mas quando disse o que era e como era, eu fiquei assim, amada, passada. E além de ficar chocada, eu achei que a autora soube escolher o momento certo de explorar essa nova faceta e escolheu a forma certa de encerrar a história. Gostei muito da forma como a autora encerrou. Então aqui no segundo livro a gente tem realmente um fechamento completo da história de Kiara. No primeiro é bem satisfatório. Você lê uma história de uma aventura da Kiara e dos outros personagens também. Mas nesse segundo é como se toda a história tivesse uma conclusão realmente irrevogável, por assim dizer. Não irrevogável, mas sim, finaliza mesmo. Você não precisa de um terceiro livro depois desse segundo, porque a autora faz questão de fechar todas as pontas, encerrar todas as histórias, encaminhar todos os personagens pro seu fim, de alguma forma, né? Pro que tá predestinado. E é bem interessante como ela fecha tudo isso. Eu acho que a única coisa que me incomodou um pouco mais é que os filhos da Kiara falta um pouco mais de desenvolvimento deles pra mim. O livro poderia ter tido esses momentos um pouco mais delineados, mas eu entendo que a história é da Kiara, então os filhos dela, por mais que sejam interessantes, que a gente queira saber mais sobre eles não são o foco da história, eles não são protagonistas. Então a Juliana conta a história dos personagens, mas ela foca mesmo no desenvolvimento da vida da Kiara, né, do início ao fim. E eu acho isso muito incrível. Eu gostei bastante dessa jornada, fiquei muito satisfeito com a leitura. Essa foi a minha resenha para Kiara Morgan e a Profecia dos Dragões, o segundo volume da duologia Kiara Morgan. Tem também as suas cenas de batalha, de luta que acontecem, mas antes disso, acho que o mais interessante é uma jornada que a Kiara faz, são outras aventuras que ela passa. Tem alguns momentos que ficaram um pouco confusos para mim, do local, o que estava acontecendo, de algumas ações, e visualizar aquilo se tornou um pouco confuso para mim. Quando você lê, acho que você vai entender. Mas ao mesmo tempo, no maior, eu achei muito incrível, eu achei muito satisfatório. E a gente tem um desfecho, né, pros dragões, porque aqui os dragões têm uma importância também. E também tem desfecho para sereias, e a gente tem desfecho para praticamente todo mundo. É muito interessante. A Malena é uma das minhas personagens preferidas. Eu acho que eu já cheguei a falar isso no primeiro vídeo, que é uma sereia. E lá a gente, no primeiro vídeo eu não disse isso, nesse eu já posso dizer, que a Kiara tem uma ligação com as sereias, porque ela nasceu na água. Então as sereias abraçam ela como uma irmã. Isso é muito interessante, é muito bonita a ligação dela com as sereias e principalmente a Malena. Gostaria de agradecer a Juliana pela oportunidade de ler a obra dela. Muito obrigada pela parceria. Foi um prazer ler as suas obras, os 2 volumes. E eu espero que você que está assistindo agora tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa resenha, ficou interessado em ler um exemplar de Kiara Morgan, tem a duologia disponível na Amazon. Vou deixar o link aí abaixo nas descrições desse vídeo. Junto também com as redes sociais da autora e as minhas redes sociais. Eu faço lives de sprint de leitura lá na Twitch, então se você tiver interesse o link também vai estar aí abaixo, junto com o meu perfil do Scooby, e eu aguardo vocês. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!